Então, agora entra uma parte tão interessante quanto a primeira, que é toda a sequência de trajetos que vai ocorrer desde o olho até a visão, tá? Então, o olho começa do nervo óptico, né? A gente já viu. Todo esse trajeto aqui é nervo óptico. E aqui vai ter uma divisão, então. A região nasal da retina, que vocês estão observando aqui nessa imagem em azul, ela vai cruzar, enquanto o que fica na retina temporal não vai cruzar, vai seguir ipsilateral, tá? Então, a gente tem essas estruturas, o olho, nervo óptico, o quiasma, onde cruzam as vias nasais e as vias temporais não cruzam. Segue depois o trato óptico. Observem que aqui já não é mais nervo óptico, aqui a gente chama de trato óptico. Até o corpo geniculado, certo? O corpo geniculado lateral que fica no tálamo. Até aqui é axônio da célula ganglionar. A partir daqui entra o segundo neurônio e vai fazer então essa curva e projetar na região óptica. Então a primeira pergunta fica: por que o olho é na frente e a região visual é atrás? Vamos lembrar, senhores, que os olhos brotaram nas laterais e o cérebro foi crescendo nessas regiões, né? Então o olho foi se posicionando para frente, o cérebro foi crescendo lateral e superiormente e a área visual então ficou na região posterior. Aqui o mesmo desenho anterior, né? Vocês observem aqui os campos visuais, né? Então o primeiro cruzamento ocorre por causa da reflação da luz, né? A luz defletida, né? Então ela vem inversa e invertida na retina. E então, na retina nasal, que aqui está representado em verde no olho esquerdo, eu vou ver o campo temporal, né? Então, campo temporal, retina nasal. Campo nasal, né? O nariz está aqui, campo nasal, retina temporal. A retina temporal não cruza, a retina nasal cruza. Vem um axônio só da retina até o corpo geniculado lateral, parte o segundo e vem então isso que a gente chama de radiação óptica. Então, na retina, né, o olho está inverso e invertido e ele mantém essas posições. Quando a gente vê, a gente junta as duas imagens, né? Então, mas de um lado vai ter uma M-face e do outro lado vai ter outra M-face. O que vai gerar nesse momento, né? Então, pessoas que tiveram lesão, por exemplo, na região occipital, essa lesão vai fazer com que a pessoa só observe meia face, né? Não vai ver o outro campo visual. Aqui um desenho esquemático de como ocorre. Lembrando que os campos visuais, né, então eles são inversos e invertidos, tá? Então inverte na retina. Aqui está mostrando que ele fica inverso e invertido. Os campos visuais, os dois campos visuais, mostrando inverso e invertido no olho. O cruzamento da retina nasal e o ipsilateral na retina temporal. É o mesmo desenho, só mostrando que esses campos aqui na radiação óptica, ó, certo? Eles se diferenciam. Então, por que chama radiação óptica? Porque ele abre como se fosse um leque, né? E isso deixa vulnerável às várias lesões nesse trajeto. Então, muitas vezes a pessoa tem uma perda de um campo visual e não tem nada relacionado no olho. A relação está neste trajeto. O mesmo desenho, certo? Mostrando aqui essas projeções, tá? Só meio copo de um lado, meio copo do outro lado. Esse é o slide que interessa para a área neurológica, né? Então, aqui os campos visuais, né? Então, observem no primeiro slide, ó, perdeu o nervo óptico. Então, o campo visual
do olho esquerdo está preservado e do olho direito está cego. Um cisilhamento, né, um guilhotinamento do quiasma óptico, então só não vão passar as vias que cruzam, as vias nasais não vão passar. Lembrando que as vias nasais, que não vão cruzar, vêm em campos temporais, né? Vem o campo temporal. Então, nesse momento, a pessoa fica sem ver os dois campos temporais. Isso a gente chama de hemianopsia bitemporal. M de metade, opsia de visão. Então, a partícula A do grego negativo, né? Então, meia, não vejo meia visão. Hemianopsia, vou deixar escrito separado. Ó. M, A, mais o M, né? Para fazer a ligação. Opsia. Hemianopsia. Hemianopsia bitemporal. Bom, se a lesão for no trato óptico, aqui no C, observem que então vai pegar as vias que cruzaram nasais contralaterais e as vias temporais que não cruzaram com visão nasal. Então, na letra C desse slide, está mostrando uma hemianopsia homônima porque ela é igual dos dois lados, esquerda. Quando a gente vai falar em anopsia, a gente vai falar do que a pessoa está vendo no campo visual, tá? A letra D, então, uma pequena lesão nessa radiação óptica, e se perder o córtex ou todo esse trajeto, a gente vai ter uma hemianopsia muito parecida com a hemianopsia do trato óptico. Então, aqui é o que a gente estava falando com os termos, né? Cegueira total de um olho, hemianopsia bitemporal, hemianopsia contralateral, hemianopsia homônima. Isso é importante vocês terem bem fixado na cabeça. Não decorem esse gráfico aqui, lembrem desse esquema, né? Então, vocês vão gastar muito menos sinapse, muito menos HD cerebral, se vocês lembrarem desse esquema pelas queixas do paciente. Então, depois disso, a gente tem as conexões secundárias, né? Então, não são as conexões primárias. Aqui a gente está vendo a conexão primária, vai projetar ali no cérebro. Mas a partir dessa projeção, onde eu vou saber que isso é uma xícara de café? Né? Através das projeções secundárias, né? Áreas visuais secundárias. Então, aqui em laranja, área visual primária, na área visual secundária é onde eu faço o reconhecimento da visão. Então, quando, por exemplo, a gente lê a palavra sol ou estrela, logo a gente vai associar essa imagem ao som e isso é um significado. Então, toda essa topografia, a gente consegue ver através nessa área secundária da visão. Um outro fato importante que a gente vê, deixa eu escolher alguém aqui, Divino, está na escuta, Divino? Divino, por favor, diga para nós se essas esferas estão sobre o tabuleiro, embaixo do tabuleiro ou flutuando no tabuleiro. Sobre o tabuleiro. Divino, por que você diz que ela está sobre o tabuleiro? O que te faz pensar que está sobre o tabuleiro? Isso é um desenho, né? Por que eu não posso imaginar? Pela sombra. Muito bem. Então, a sombra nos dá a ilusão tridimensional também. Divino, eu não vou modificar as esferas, eu vou modificar somente a sombra. E, por favor, eu vou repetir a pergunta. Onde estão as esferas? Tu lembra aquela imagem do slide anterior, né, que tu me disse que estava sobre o tabuleiro, e eu pergunto onde estão as esferas agora. Eu só modifiquei a sombra. É que não dá para fazer esse jogo, porque a internet está muito... deu. Observe. Só modificando a sombra, observe como modificou o tridimensional. Isso serve para nós porque nós somos
evoluídos de uma fonte única de luz, que é o Sol. Ficção não vou falar. Bom, nós temos também uma área terciária da visão. Uma área terciária da visão é o que faz o reconhecimento de faces, né? Então, tudo que tem um pontinho, esses pontinhos mais ou menos nesta angulação, com uma linha embaixo, faz o nosso cérebro pensar que isso é uma face. E a gente começa a ver face em tudo. A gente consegue, inclusive, humanizar o avião, né? O simples símbolo do Smiles é uma face. Aqui parece que o avião está lotado de Marge Simpson, ou a gente tentou achar em crateras da Lua a presença humana, né, de tão forte que isso é na nossa visão. Deixa eu ver se funciona aqui. Não funcionou a animação como eu gostaria, certo? Mas aqui a gente vê o coordenador do curso, né? Como ficaria muito mais difícil a gente visualizar e aqui ficaria mais fácil. A área de reconhecimento visual é uma área terciária da visão. Então, nós temos uma área do cérebro como se fosse um banco de dados de face. Então, eu olho para as pessoas e muitas vezes eu te conheço de algum lugar, mas eu não consigo lembrar o evento em que isso ocorreu. Por quê? Porque esse reconhecimento de faces, como se fosse um aplicativo, eu já vi essa face em algum outro lugar. Algumas pessoas têm lesões aqui e perdem isso. Então pode parecer estranho, mas as pessoas não conseguem mais reconhecer as faces, né? Então seria como se eu pedisse para vocês para reconhecer quem são os alunos baseado somente na mão. A gente não tem uma área de reconhecimento de mão. Não, então aqui mão de diversos alunos, vocês não vão conseguir dizer, vai pegar pistas, né? Então, por exemplo, uma unha uma unha pintada, há uma grande chance de essa ser uma mão feminina, né? Mas não necessariamente. Então, a pessoa vai pegar pistas dessa forma. Então, o tipo de cabelo, né? Se tem uma cicatriz, se está usando barba ou não está usando barba, isso facilita para a identificação. Mas ela não consegue diferenciar aqui as faces, né? Os três pontinhos, o nariz e o risco, né? Então, observem aqui todas as faces distintas. Quando a gente tira a maquiagem, cor de cabelo, cabelo em si, eles se tornam mais parecidos. As pessoas que têm um prejuízo nesse giro é o que a gente chama de aprosognosia, né? Então, não reconhecimento de faces. Aqui um exemplo das proporções, né? Então, desde que respeitem essas proporções, a gente tem essa visão. Aqui, novamente, o coordenador do curso, em diversas proporções, eu consigo reconhecer que é o coordenador do curso. Está ruim, Matheus? Então, você está me escutando? Você consegue diferenciar esses japoneses daqui? Não? Provavelmente, então, você caiu na minha pegadinha, Matheus, porque são coreanos, não são japoneses. Então, esse reconhecimento de face também tem a ver muito com a cultura. Se você fala para um japonês que ele é parecido com um chinês, isso é quase uma ofensa para eles, porque entre eles, a nuance entre os pontinhos, os risquinhos, né, é gritante. Por outro lado, quando fala para um asiático, né, diferenciar um italiano de um alemão, eles vão ter dificuldade e eles, os asiáticos, vão dizer: vocês ocidentais são todos iguais. Testem isso perguntando para um japonês ou para um chinês amigo de vocês. Eles vão ver que as faces são absolutamente distintas entre eles, algo que culturalmente nós não conseguimos distinguir. E vice-versa, né? Dentro do envelhecimento, a gente mantém essas proporções, né? Só a gravidade faz o seu efeito. Então, a gente consegue reconhecer a mesma pessoa e dizer assim: meu Deus, como fulano de tal envelheceu. Mas eu consigo reconhecer o fulano de tal porque, baseado nesses pontos, minha base de dados lá no giro fusiforme vai identificar que é o Mick Jagger. E aí tem o estudo do envelhecimento, né? Então,
como se mantém esses pontos, né? Essas distâncias cranianas se mantêm, e a gente consegue, com os efeitos que vêm de atrofia da pele, o aumento do nariz, atrofia de lábios, a gente consegue fazer a projeção, que muitos de vocês devem ter brincado com um aplicativo russo que fazia esses envelhecimentos. Rafael, você consegue reconhecer esta famosa? Muito bem, Rafael. Não sei se vai dar certo aqui a animação do slide. Não deu certo a animação do slide. Rafael, vira de ponta cabeça o computador e observe essa que você acha que é a Angelina Jolie. Rafael, você viu a Angelina Jolie? A Angelina Jolie aqui está com os slides. Eu vou passar esse aqui, então. Sem animação não tem graça. Helmut, como vai, Helmut? Helmut, tu pode me responder agora que cores é este vestido? A pergunta, Helmut, por que para algumas pessoas o vestido é branco e dourado? Helmut, então, por que algumas pessoas não veem azul e preto e veem branco e dourado? Porque algumas pessoas o cone para azul só inicia após 400 nanômetros, enquanto para alguns inicia abaixo de 400 nanômetros. Ou seja, para aqueles que o fotorreceptor consegue pegar comprimentos de onda mais curta, aparece o azul e o preto. Para aqueles que não conseguem, fica branco e dourado. Picasso e suas mulheres, né? Então aqui a gente vai falar da impressão, né? Então Picasso teve 7 mulheres na sua vida e ele sempre retratou as mulheres, mas ele retratou as mulheres na paixão, durante o casamento e na separação. Então observem como na paixão toda a estrutura está elegante, né? Todos os componentes estão elegantes e proporcionais. Já na separação, o Picasso não achava isso tão interessante. Esse é um exemplo da participação do sistema emocional naquilo que nós estamos vendo, né? Então, o apaixonado acha bonito ou feio. Então, aqui pegando o exemplo do Picasso. Aqui é uma simulação de questão. Por favor, eu solicito que vocês coloquem esse slide em tela cheia. Colocar slide em tela cheia. Focar nos pontos coloridos. Então, botem esse slide na tela cheia e eu vou contar 15 segundos. Fiquem fixos, não modifiquem, não parem de olhar no ponto vermelho. Não parem de olhar no ponto vermelho. Não parem de olhar no ponto vermelho. Não parem de olhar do ponto vermelho. Opa! Vocês viram a imagem dessa moça em cores? Vocês viram a imagem em cores? Perfeito. Então, eu vou pedir para Ana Beatriz. Ana Beatriz, tu pode me responder por que ocorreu as cores? Você viu ela em cores, mas não tem esse slide dela em cores, né? Eu vou passar novamente. Fica fixando no ponto vermelho dela agora. Eu vou precisar que fique fixa no ponto vermelho dela por 30 segundos. Fixo no olho vermelho, fixo no olho vermelho, fixo no olho vermelho, fixo no ponto vermelho, fixo no ponto vermelho. Pum, mudei o slide. Durante meio segundo você viu ela colorida.
por causa das células horizontais, né, que a gente mostrou lá. Então, por causa do contraste, que é as células horizontais e amácrinas fazem inibição lateral. Então, quando tirou a imagem, persistiu a inibição lateral das células amácrinas. Então, essa é a questão que a Ana Beatriz agora consegue responder, né, por causa da inibição das células amácrinas. E é só.